você nesta manhã a mais uma vez, a ouvirmos a palavra do Senhor, mais uma vez, ouvir até aquilo que eu não vou falar, porque o Espírito Santo de Deus, Ele estará no seu coração e Ele estará falando. Eu talvez possa não conseguir dizer, mas o Espírito Santo vai conseguir te fazer entender. Amém? Então vamos dispor os nossos corações, vamos colocá-los na presença de Deus, vamos permitir que Deus fale aos nossos corações, vamos permitir que Deus converse profundamente conosco. Amém? A nossa leitura bíblica de hoje, ficamos um pouco atrasados, mas esteve no livro de Salmos, Salmos capítulo 1, lemos os versículos 1 até 3. Quem achar, por favor, poderia novamente ler, só para sublinharmos uma coisa aqui antes mesmo de nós começarmos com a nossa mensagem de hoje. Ed, Salmos capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ok, vamos prestar muita atenção. Peço para ler novamente 2 e 3. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia. Então a nossa leitura bíblica que nós encontramos hoje, ela nos diz em Salmos: bem-aventurado é o varão, aquele que não senta na roda dos escarnecedores, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. A Bíblia nos diz, essa pessoa é bem-aventurada. Antes de ela sentar na roda dos escarnecedores, além de ela ouvir os conselhos dos ímpios, além de ela buscar sabedoria, buscar conselhos, buscar interpretações, buscar compreender as coisas com o mundo, ela tem prazer na palavra do Senhor. Amém? Tem prazer na palavra do Senhor. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. É uma coisa importante que a Bíblia nos diz aqui. Ela diz: tem prazer. Tem prazer em ler a palavra do Senhor. Tem prazer em meditar a palavra do Senhor. Tem prazer em estar na presença de Deus. Tem prazer. Nós costumamos já vir à igreja porque somos obrigados. Nós costumamos a ler a Bíblia quando estamos apenas na igreja. Nós costumamos a buscar as coisas, buscar a Deus quando estamos em condições que nos obrigam a buscar a Deus. Não temos prazer de buscar a Deus. Mas a Bíblia nos diz que as coisas acontecem para aquele que tem prazer. Não é obrigação. Não é porque está a ser mandado pelo pastor. Não é porque está a ser obrigado a ler. Mas tem prazer. Quer dizer, quando não lê, ela sente sede. Sente alguma coisa a faltar, porque não leu a palavra do Senhor. A Bíblia diz, é como árvore plantada a ribeiro de rios, perto, próximo a águas, que dá fruto na sua estação própria. Ela não precisa se preocupar. Quando chegar o tempo, ela dá frutos. Mas por quê? Porque ela tem prazer. Às vezes nós queremos dar frutos, mas nós não temos prazer na palavra do Senhor. Nós não meditamos na palavra do Senhor. Não ficamos próximos a Deus a ponto que as coisas já acontecerem. E passamos a vida reclamando. Mas estamos a reclamar porque nós não estamos a atentar àquilo que a palavra de Deus está a dizer. Não atentamos ao que a palavra de Deus está a dizer. Tem prazer. Gosta, ama estar em Deus. Ama. Então vamos aprender muito com o salmista e vamos ter prazer na palavra do Senhor. Vamos procurar mergulhar profundamente, porque só assim nós vamos dar frutos. Nós vamos dar frutos. A mangueira, ela não precisa de pensar que agora tem que começar a dar flores. Não, a mangueira não precisa de pensar. Tem uma época que deve acontecer. Então quando nós temos prazer na lei do Senhor, as coisas vão acontecer simplesmente. Talvez você há de esperar, não, eu tinha que talvez estar a fazer alguma coisa extraordinária para as coisas acontecerem na vida. Tem que trabalhar duro e pesado para as coisas acontecerem. A mangueira não se preocupa. Quando chega o momento dela de começar a florir, dá flores. Quando chega o momento de dar mangas, dá mangas. Assim é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Amém? Amém? Amém. Irmão, é 2 de Reis,
para nós entrarmos na nossa mensagem de hoje, 2 de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Vamos ler 1, 2 e 3. Vamos ler faseadamente. Assim diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Aleluia. Diga ao seu vizinho, diga Naamã. Diz Naamã. Diz um pouco mais alto, Naamã. Nós hoje queremos falar da história deste grande homem, que eu acredito que nós já ouvimos em algum momento falar de Naamã. Naamã era um general. Naamã era alguém muito importante no reino da Síria. Era alguém em quem o rei da Síria confiava bastante. Era um grande soldado, um homem que agregava vitórias ao povo da Síria. Quando ele ia às batalhas, já o conheciam, o temiam. Naamã está a governar essas tropas, então nós estamos perdidos. Então o rei confiava muito em Naamã, mas Naamã tinha uma dificuldade. Naamã tinha um problema. Ele era grandioso, era olhado pelas pessoas como alguém grande, era olhado pelas pessoas como aquele que era confiado pelo rei, era aquele que chegava em qualquer sítio, tinha autoridade para fazer qualquer coisa. Mas Naamã, quando voltava para casa, quando estava sozinho lá com a sua família, Naamã sofria, porque ele tinha uma doença conhecida como lepra. A Bíblia nos diz que, olha, esta doença é uma doença que não tinha cura. Esta doença não tinha cura. Então, este grande homem, Naamã, sofria desta doença. Inglês. Ele canala Naamã, ariwanuna lwewa ombingofu, atsembiwa sterek. Naamã atsembiwa shinene, ihosia. Akuva Naamã lokwaya nyimpini, askota akuyengeleswa kuvahlula nyimpi. Ati vakulwa, ati vamahlari. Naamã atsembiwa shinene. Kambe Naamã ani mavabyi. Naamã ari ni mavabyi. Vale mavabyi ya swikokona hiswona. Ani mavabyi ya swikokona. Amavabyi lawo ama nga swi koti ku hanyisiwa, ama nga na murhi. Não tinha solução para o problema de Naamã. Não havia hipótese. Mas a Bíblia nos diz que, olha, saíram tropas da Síria, no versículo 2, saíram tropas da Síria e foram para Israel. Foram a Jerusalém. Foram guerrear lá naquele lugar. As tropas, quando chegavam para conquistar uma terra, não era de uma forma apaziguadora. Não. Era lutar, era matar as pessoas. E durante todo este processo, a Bíblia nos faz e nos diz algo muito importante, que, olha, Naamã levou de Israel uma menina. Levou de Israel uma menina. Levou consigo, e esta menina passou a ser serva da sua mulher. Passou a viver lá na casa de Naamã. Era serva da mulher de Naamã. A Bíblia, quando nos fala desta menina, a Bíblia não cita o nome dela, mas esta menina tinha uma coisa muito especial. Tinha uma coisa muito especial. Muitas vezes nós falamos de Naamã, nós falamos do profeta Eliseu, porque estão todos associados aqui. Mas esta menina aqui, raramente se fala dela. Raramente se fala desta menina que Naamã a levou. Mas a Bíblia diz que, olha, perante a doença que Naamã tinha, aquela menina que foi trazida por ele daquela batalha, olhou para o seu Senhor, olhou para o sofrimento que Naamã estava a ter, olhou para a dificuldade de Naamã e lembrou-se que, olha, existe um profeta lá na minha terra, existe um profeta com o qual, se este meu Senhor fosse ter com ele, resolveria o seu problema. E que sabe o que é? Naamã
loko va yile Israel va lwa nyimpi va tekile nhwanyana a swona va teka nhwanyana wo karhi leswaku a ya tirhela nsati wa Naamani. Kambe ananyana loyi ni ri a ni nchumu xa ku hlawuleka ndzeni ka yena. Va lwile nyimpi va dlayile vanhu va tlhela va mu teka. Loko va tlhasaka eka Naamani a vona ku xaniseka ka Naamani a ya lakanya a tlhela byela nsati wa Naamani a mu byela leswaku phela loko a hosi ya mina yi rhelela yi tlhela hala ndzaka hi kona hala ku na muprofeti wa ku a nga mu hanyisa a nga mu hanyisa. Ainda não entendemos nada. Vamos lá. Eu disse, Naamani invadiu Israel. Naamani guerreou. Naamani matou homens e mulheres em Israel. Talvez, eu diria, mais. Talvez Naamani tenha matado até os pais daquela menina. Para levar ela como prisioneira, talvez matou os parentes daquela menina. Tirou aquela menina do lugar onde ela amava estar. Tirou ela de lá. E a fez de escrava. Mas apesar disto aqui que Naamani fez, aquela menina conseguiu trazer solução para a vida de Naamani. Ainda não entendemos. Aquela menina que foi levada presa, que mataram aqueles que ele amava, mataram o povo dela, ela traz solução para Naamani. Em condições normais, eu e você, o que nós faríamos? Shiva, deixa o gajo morrer. Nós não teríamos a coragem, não tomaríamos a atitude que esta menina tomou. Nós não levaríamos a resposta para alguém que está nos castigando. Não faríamos isso. Nós somos vingativos. Quando a Bíblia nos diz amar o seu próximo, o verdadeiro amor ao próximo é este que esta menina tem. Que apesar das circunstâncias, apesar de ela estar a ser prisioneira, apesar de terem matado as pessoas que ela amava, ainda assim ela teve amor o suficiente para dizer: eu sei a cura, eu sei a solução do teu problema. Eu sei a solução do teu problema. Quando os nossos familiares se levantam contra nós, o que que nós fazemos? O que que nós fazemos? Será que temos a coragem, temos a capacidade de fazer o bem para eles, mesmo eles estando a procurar fazer o mal? Mesmo ele tendo matado os teus sonhos, mesmo ele tendo ido ao curandeiro para você não ter marido, não ter esposa, mesmo ele tendo ido ao curandeiro para você não ser sucedido na sua vida, mesmo ele tendo ido ao curandeiro para nada andar, como é que você age com essa tua tia? Como é que você age com esse teu pai? Como é que você age com essa tua mãe que te faz mal? Nós traímos o nosso marido porque ele nos traiu. Agimos dessa forma. Ele me traiu, também vou lhe trair. A tua esposa quando lhe trai também, ela me traiu, eu também vou lhe trair. Nós agimos assim, pagamos com a mesma moeda. Pagamos com a mesma moeda. Mas esta menina, ela é diferente. Ela é diferente. Ela trouxe solução para Naamani. A pergunta que nós temos que nos fazer é: será que nós conseguimos trazer solução para as pessoas que nos fazem mal? Aqui estão a nos castigar, estão a nos pisar, estão a fazer com que a nossa vida não ande. Na maioria das vezes nós queremos dispor katana. Lá vamos ganhar em agora vai loia. A sua lá cai a sua família. Alors oui, comment les gens nada, se femme. Faut se pela, minha mamãe ganha. É o que nós fazemos. Não conseguimos dar soluções. O que vai dar uma cala, aí vai chamar o que vai dar uma cala. O que vai dizer, o que vai dar uma chance seca, aí vai chamar. Onde mais vai lá ver, guiaga. Paramos e olhamos, mas sofre um bocadinho. Deixa Deus te torar. Até eu ia aumentar mesmo lenha mesmo. O buga de uma vez. É o que nós queremos, é o que nós sentimos. Mas esta menina não. Talvez Naamani matou os pais dela, mas ela teve essa coragem. A Bíblia não nos fala, mas talvez Naamani fez isso. Com certeza matou alguém que ela amava, lhe tirou de alguém que ela amava.
Mas ela teve capacidade de dizer, Naamã, eu conheço alguém que resolve teu problema. Eu conheço alguém que resolve teu problema. Podemos contar a ler? 4 até 7. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ok? Certo, né? Terminou aí, exatamente. Então, estamos aqui a dizer, Naamã, depois de ter ouvido aquela menina que ele trouxe, né, diz para Naamã que, olha, Naamã, se tu desceres para lá para Israel, lá vais encontrar um homem que vai te restaurar, vai te reavivar, vai te transformar. A Bíblia diz que Naamã, ele vai e vai falar com o rei. O rei ouve a Naamã e o rei dá credenciais a Naamã. Faz uma carta para Naamã. Olha, Naamã, vá a Israel com esta carta aqui, que vai provar que eu lhe mandei, e vai entregar ao rei de Israel. A Bíblia diz que Naamã começou a se preparar para esta viagem. Naamã pegou 10 talentos de prata. Naamã pegou 6.000 ciclos de ouro, é isso, né? Naamã pegou algumas mudas, algumas vestes e levou consigo. Então Naamã chega a Israel e ele entrega as credenciais ao rei de Israel. O rei de Israel lê a carta e lá na carta vinha escrito que, olha, ele devia curar Naamã da sua lepra. O rei limpou um pouco os olhos, voltou a ler de novo. Leu de novo. Porque é uma coisa muito difícil de entender. Alguém pensar que você tem capacidade de curar lepra. Eu acredito que aquele rei não leu uma vez aquela carta. Mas talvez eu falhei, talvez eu não li bem. Mas era aquilo que o rei da Síria havia escrito para ele. Então Naamã entristeceu-se. Naamã não, o rei de Israel, ele entristece. Ele rasga as suas roupas. Ele diz, olha, o rei da Síria está à procura de alguma razão para guerrear comigo. Olhem lá bem para isto aqui, não é normal. Ele está à procura de razão para guerrear comigo. Porque eu não sou Deus para dar a vida a alguém. Não sou Deus para tirar a vida de alguém. Não sou Deus para restaurar alguém. Não sou. Então este homem está à procura de problema para mim, para amanhã mandar os seus soldados virem nos destruir, porque eu não curei o homem da lepra. Mas eu posso curar o homem da lepra. Posso curar o homem da lepra, eu. Então o rei de Israel se afligiu, porque sabia que não tinha solução para aquele problema. Sabia que ele não tinha capacidade de resolver aquele problema. Ainda que ele fosse rei, ainda que ele convocasse todos os sacerdotes que ele tinha lá, ainda que ele fizesse as grandes oferendas que pudesse fazer, sacrifícios a Deus, tudo isso não resolveria o problema. Ele compreendeu que aquilo não estava diante da sua alçada. Não era para ele resolver aquele tipo de problema. Às vezes nós confiamos que os nossos problemas vão ser resolvidos por pessoas. Confiamos que pessoas vão ter a solução dos nossos problemas. Mas às vezes as pessoas não têm a solução dos problemas. Não têm a solução do seu problema. Não têm a solução do meu problema. Ainda que quisessem, há coisas que o homem não faz.
Quer dizer, o homem é limitado. Tem limites que o homem não passa. É coisa de Deus. E o rei entendeu isso. Por isso que ele se pergunta, será que só Deus? Porque sabe que há coisas que só Deus faz na sua vida. Há coisas que ninguém vai fazer. Nem teu pai, nem teu avô, nem o nome da tua família grandiosa lá, e os que morreram para ti. Ninguém vai fazer na tua vida se não for Deus. Ninguém vai fazer. Às vezes nos preocupamos muito, mas muito mesmo, em ir atrás de respostas. Batemos portas. Ah, porque tio fulano. Ah, porque mamãe YZ. Ah, porque papai joga em ninguém. Wati wanyana mimi tiokar. Yaku joga itanvuna. Porque joga em ninguém. Yigisa. Quando a maga tá o tishamulo escuimbo. Tishamulo escuimbo. Amikarwa menye maga tá o dzela. Deixa eu vascuti. Watu damali awe nansen. Bagui. Não vão te dizer, porque não são humildes o suficiente para dizer que, olha, isto aqui não é da minha competência. É coisa de Deus. Vão comer seu dinheiro e vão te enganar, que resolverá o seu problema. Mas olha, tem problemas que só Deus resolve. Vamos lá ler de 8 até 17. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ok? Vamos parar um bocadinho por aí mesmo. É só segurar ali. Então, depois de o rei de Israel ter se sentido mal, ter se entristecido, ter rasgado as suas roupas, a Bíblia diz que o profeta Eliseu ouviu que o rei estava nessa situação. Ouviu que o rei está à rasca. O rei não sabe o que fazer, porque ele receberam uma carta a dizer que é para ele curar um leproso. E ele não tinha capacidade para fazer isso. Então, quando o profeta Eliseu ouve isso aí, ele diz: olha, ó rei, por que rasgaste as tuas roupas? Por que se entristeces? Digam a esse homem para vir ter comigo, e ele saberá que há profeta em Israel. Digam a esse homem para vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. A Bíblia diz que Naamã pegou os seus homens, pegou os seus cavalos e foi até a casa de Eliseu. Quando ele chega lá, sai um mensageiro de Eliseu e diz a Naamã que, olha, o meu mestre disse para você ir se banhar no Rio Jordão 7 vezes e ficarás curado da sua lepra. Naamã ouviu isso ali. Naamã começou a ferver. Começou a ferver. Ele é um homem muito importante, para de repente alguém de uma terra que ele já batalhou com ele, nem tem a capacidade de ele receber, só lhe ver, não quer lhe ver, está mandando um puto. Mas esse cara está a viajar, não? Naamã ficou estressado. Por quê? A Bíblia diz que Naamã, ele veio e colocou uma coisa na sua cabeça, que olha, eu vou chegar lá, aquele homem há de sair, aquele homem há de começar: Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de não sei quem, cura este homem. Depois há de lhe pegar, é o que Naamã colocou na cabeça, que era para acontecer. Mas não é o que ele encontrou lá. Vamos prestar bem atenção. Não é o que Naamã encontrou lá. Foi encontrar uma coisa total e completamente diferente. O que nós fazemos quando vamos a Deus é o que Naamã fez quando ia a Eliseu. É o que Naamã fez quando ia a Eliseu. Nós vamos a Deus, queremos pedir uma coisa, queremos orar, queremos que Deus faça alguma coisa,
mas nós já temos o plano de como Deus tem que fazer essas coisas. Nós já temos desenhado na nossa cabeça que é para Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer assim e assim. Quando nós olhamos para um irmão, ele começa a orar, ele começa a jejuar, uma semana, um mês de oração e jejum, e depois Deus lhe abençoa, lhe dá o que ele queria. Nós olhamos para aquilo e pensamos que é regra, que para nós termos, temos que orar um mês, orarmos uma semana. As coisas de Deus não funcionam assim. Você pode orar e jejuar um ano e levar um ano para Deus te dar uma coisa. Outra pessoa aqui mesmo sentada só pensa, ai, mas Deus, se você me desse coisa X, amanhã já tem. Porque as coisas de Deus não é para serem programadas na nossa cabeça. Ele faz quando ele entende que quer fazer. Ele faz como ele quer fazer. Não somos nós a mandar Deus. Deus faz assim, faz assim, faz assim, entra daqui. Não. Não. Então às vezes nós não temos as bênçãos de Deus porque nós vamos com uma mente de que não, tem que ser assim. Às vezes nós não vemos as coisas que Deus faz na nossa vida porque nós temos uma mente que projetamos nada, tem que ser assim. Então não vemos o que Deus está a fazer. Mesmo Ele estando a operar, nós não vemos, porque nós estamos preocupados com aquilo que nós pensamos. Mas Deus não faz as coisas como nós pensamos. Então o problema que Naamã enfrentou é que ele foi com alguma coisa na cabeça. Era a primeira coisa que estragou. Ele foi contando que não, eu vou ver aquele homem, eu ia de olhar para ele há de me tocar. Mas não era assim. Não era assim. O Senhor começou a lhe ensinar, começou a trabalhar na mão muito mal. Começou a lhe trabalhar muito mal. Ele vinha lá com asas dele, começou a lhe puxar, desce um pouco na mão, desce. Entende na mão. Então Eliseu nem foi ver na mão. Manda o servo, vai ter com a mão e lhe dá estas instruções. Lhe dá essas instruções. Então lição para nós aprendermos. Não podemos ir a Deus achando que Deus vai dar as coisas, assim como Ele deu ao fulano, também vai me dar da mesma forma, assim como aquele fez. Não, cada um é cada um. Cada um é cada um. Não procura lutar para ter as coisas. Ah, porque não, aquele ali, ele levou, fez sacrifício, vendeu a casa dele, deu a Deus, depois Deus lhe abençoou, teve 4 casas. O ano está chave e só tem aquela. Vais vender, vais dormir na rua. Porque aquela é a situação dele. Deus não é, não põe Deus numa caixinha. Ah, Deus vai bater aqui, balante, ué. Deus não é para você lhe medir assim. Lhe medir, são 3 palmos. Deus começa daqui e termina aqui. Não. Então o que nos faz nós não nos darmos bem com Deus é o que nós medimos. Medimos com base nas experiências dos outros. Porque o outro fez assim, orou e depois também quer fazer. Cuidado. Deus contigo e contigo. Deus contigo e contigo. Não quero falar muito, há umas coisas que me vieram na cabeça, mas vamos deixar. Não, é que tem certos homens que por querer copiar coisas dos outros já se deram muito mal. Porque alguém, teve uma bênção de Deus, teve uma providência, ele também foi assim mesmo, eu também. Um tampão é bom. Então nunca faça as coisas porque você viu, não. Tenha a tua experiência com Deus. A salvação é para todos nós. A salvação é para todos nós. Mas a intimidade de Deus é diferente de cada um. Como Deus falou com Moisés, não é como Ele vai falar comigo. Não é como Ele vai falar consigo. Cada um tem sua intimidade com Deus. Cada um tem seu nível de conversação com Deus. Daniel foi orar. Naquele mesmo dia Deus respondeu a Daniel. Mas a quem foi orar ficou 10, 30, 40 anos à espera do filho prometido. Esse filho não vem, mas lhe disseram que há de vir o filho. Espera para ver o filho. Mas a quem oraria naquele dia mesmo Deus lhe daria. Então, entenda como Deus trabalha. Entenda como Deus age. Vamos lá ler mais um pouco. Podemos girar até 17. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram
a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ok. Nós continuamos aqui vendo a história de Naamã. Após ele ter com o profeta Eliseu e ter recebido a mensagem do jovem que o profeta mandou até ele, Naamã ficou chateado, Naamã ficou enfurecido, Naamã ficou desapontado. E ele conversa com os seus soldados: olha, mas este homem não está bom. Eu venho da Síria para eu chegar aqui e ele me dizer que eu tenho que mergulhar no Rio Jordão. Tem melhores praias, tem melhores rios, com águas limpas, comparados a esse aqui que eu podia tomar banho lá. E ele quer me mandar entrar no Rio Jordão. Quer dizer, quer me humilhar, quer me pisar, quer me dizer que eu não sou ninguém. Então Naamã começa a entrar nesse dilema aqui, começa a discutir com ele mesmo, começa a discutir com a questão ali. Naamã zanga, diz: não, eu vou-me embora, eu estou a regressar, porque esse quer brigar comigo, eu estou a regressar. Só que a Bíblia nos diz que aqueles que estavam com ele, com Naamã, acabaram dizendo: olha, Naamã, se o profeta tivesse te pedido grandes coisas, tivesse te pedido dinheiros, tivesse te pedido prata, ouro, não terias ajudado? Não terias dado isso a ele? Ele disse: sim, ele daria. Então perguntaram: quanto mais uma coisa simples que ele está a dizer para você fazer? Só ir tomar banho 7 vezes. Só isso. Só ir tomar banho 7 vezes. Mergulhar 7 vezes. Por que não fazer? Se você daria até coisas grandes, agora só coisinha simples, por que não fazer? Por que não fazer? Nós hoje enfrentamos o mesmo problema de Naamã. Vivemos as coisas da mesma forma que Naamã viveu. As pessoas hoje não acreditam que podem ser salvas no nome de Jesus. Pensam que para ser salvos até ser amarrado uma coisa no pé, até ter bracelete de segurança, de não sei o que. As pessoas pensam que precisam de alguém para vir acender as velas lá em casa, para acontecer aqui, Samut. O nome de Jesus só não basta para nós. Nós achamos sempre que tem que ter alguma coisa a mais. Nós hoje somos assim. Queremos ver alguma coisa a mais. O nome de Jesus só não nos dá confiança. Não nos dá confiança. Achamos que nós não vamos vencer apenas no nome de Jesus. Precisamos de outras alternativas para vencer. Isso começou lá com Naamã. Mas disseram a Naamã: ele está a pedir coisa muito simples. Muito simples. Mas ele preferia pagar, gastar dinheiros, ouros para ter sua salvação. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que estão atrás de igrejas que vão pagar, vão gastar dinheiro para ter salvação?
Quantas pessoas nós conhecemos hoje que vivem dessa forma? Porque não confiam que apenas um simples fato de orarem para si e tudo passou, tudo acontece, tudo foi quebrado. Não confiam que a condenação sai dessa forma. Pensam que tem que ter alguma coisa a mais. Se começarmos a distribuir água aqui, nos copetinhos aqui, pode encher essa igreja, não ter espaço. Aquela ali ser pequena. Porque as pessoas gostam. Acham que assim só em nome de Jesus, só em nome de Jesus. Não compreendem, não entendem o poder que está por detrás do nome de Jesus. Querem coisas físicas, coisas que conseguem pegar, querem tirar dinheiro do bolso. A palavra diz que vós sois salvos pela graça. Sois salvos pela fé, por meio da graça. Isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Agora nós queremos fazer alguma coisa para nós sermos salvos. Nós achamos que nós temos que trabalhar para a nossa salvação. Mas não, nós não precisamos de trabalhar para a nossa salvação. É dom de Deus, é coisa gratuita, é graça de Deus. Entenda, não é porque você ora muito, não é porque você é o mais santo, não é porque você nunca pecou na tua vida, não é porque você vai ao culto todos os dias, não é porque você dá os melhores dízimos. Não é nada disso. É graça. É graça de Deus. É misericórdia de Deus. Então não precisava de entender isso. Que não é pelo dinheiro que Ele vai trazer. Não é essas coisas que vai lhe garantir salvação. É a palavra de Deus. É Ele se aproximar de uma coisa muito maior que aquilo que Ele trazia. Que é Deus. Então vamos prestar atenção naquilo que realmente nos traz a salvação. Não vamos funcionar com materialismo, achar que coisas materiais. Não. É fé. Nós nos aproximamos a Deus pela fé. Então a Bíblia diz que Naamã acabou ouvindo o conselho que estava sendo dado pelos seus soldados. E Naamã saiu, foi para o rio, chegou lá, Naamã começou a mergulhar no rio. Entra a primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Ele entra a sétima vez, e a Bíblia diz que ele sai restaurado. Ele sai com uma pele igual a de uma criança. Sai bem novinho na mão. Na mão já começa a se olhar. Achando razão, dizendo. Pô, já. Terminando família, pê. Na mão é bom. Minando família. Mas já tinha razão esse homem. Tinha razão este homem. Coisa simples que lhe foi pedida. Mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E ele encontrou a cura. Sabe, a Bíblia tem um mistério. Tem um mistério que existe. Quando Elias orou, ele mandava o seu servo para olhar se já estava a chover. A Bíblia diz que ele orou a primeira vez, orou a segunda, mandou o seu servo, vai lá ver, está acontecendo alguma coisa. Orou a terceira, orou a quarta, orou a quinta, orou a sexta e orou a sétima vez. Vai lá ver o que está acontecendo. Aquele jovem falou assim, veja uma pequena nuvem, parece que vai chover. Parece que vai chover. Quer dizer, Deus tem um certo padrão nas coisas que Ele faz. Tem uma certa forma de agir, tem uma certa forma de responder, que só Deus mesmo. Então Naamã, com o problema que ele tinha da lepra, Naamã precisou de mergulhar 7 vezes. Mergulha, Naamã, mergulha, mergulha. E o problema passou. O problema passou. Por quê? Porque ele obedeceu, cumpriu aquilo que foi dito. Fez aquilo que Eliseu havia lhe dito. Fez aquilo que o homem de Deus havia lhe dito. E ele conseguiu ter a cura. Ele conseguiu ter a resposta do problema que ele tinha. Agora, eu não sei o problema que você tem. Eu não sei qual é a lepra da sua vida. Não conheço, mas você conhece o problema que você tem. Você sabe qual é a coisa que te atormenta, que faz você não dormir. Você ficar a contar as ondas das chapas toda noite. Você sabe os seus problemas. Você sabe as suas dificuldades.
sabe. E nesta manhã eu te digo uma coisa. Mergulha 7 vezes no poder de Deus. Mergulha 7 vezes em Deus. Mergulha 7 vezes em Deus. Porque Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. Mergulha. Ora. Ora mais uma vez. Ora mais uma vez. Ora mais uma vez. Porque a pequena nuvem está a vir para a sua vida. Amém. A pequena nuvem está a vir para a sua vida. Confia na palavra do Senhor. O nosso grande problema é esse. Desconfiamos da palavra do Senhor. Não temos segurança na palavra do Senhor. Nós queremos coisas que conseguimos compreender com a nossa mente. Queremos estar em lugares que conseguimos entender. Mas as coisas não são bem assim. Quando Pedro desceu do barco, ele começou a andar. Deu 1 passo, 2 passos. Ele já estava a andar assim, em cima da água. Já estava a andar. Mas depois ele foi ter dúvida. Ele já estava a andar. Então muitas vezes o que acontece conosco é isto. É que nós começamos a duvidar. Mas não é normal. Eu estar a andar, mas não é normal. Não é para você pensar que não é normal. É para você andar. Deixa os outros verem. Não, mas aquilo não é normal. Aquele ali deve ter quengado. Aquele ali já foi. Mas é Deus agindo na sua vida. É você andando em cima da palavra de Deus. É você andando em cima da palavra de Deus. Então permita-se viver coisas grandes. Permita-se experimentar o poder de Deus na tua vida. Confiando na palavra de Deus. Confiando na palavra de Deus. Alguns de nós esperam, talvez um dia aparecer o Espírito Santo. Você que é? O Espírito Santo te puxar assim mesmo. Você que é? Para você sentir que, mas aqui mesmo Deus quer. Porque não confiamos apenas quando Deus diz, vai. Quando Deus diz, anda em cima da água, nós não confiamos. Queremos mesmo ver espíritos enquanto nos carregaram nas costas ali, não sei o quê. Para nós ver, mas você não de coisa. Temos que confiar na palavra. Coisas simples. Confiarmos na palavra de Deus. E irmos fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz para fazer. E se nós fizermos aquilo que a palavra nos diz para fazer, o resultado não vai falhar. Não vai falhar. Nós vamos ser curados. Nós vamos ser libertados. Nós vamos ser restaurados. Nós vamos ser abençoados. Mas nós temos que ouvir aquilo que a palavra nos diz. Nós temos que fazer aquilo que a palavra nos diz. Nós temos que andar sobre a palavra de Deus. Temos que andar sobre a palavra de Deus. Então Naamã foi resolvido o seu problema. Naamã foi curado. A Bíblia diz que depois disto, Naamã volta ao profeta com os seus homens. E ele chega lá. Profeta, eu fui curado realmente. Então eu quero agradecer porque fui curado. Naamã quer dar aquelas 10 moedas de prata. Quer dar aqueles 6.000 ciclos de ouro. Quer dar aquele tecido. Carro que ele trouxe. Ele quer dar aquilo ao profeta. A Bíblia diz que o profeta disse, não, eu não vou receber essas coisas. Não vou receber essas coisas. Não vou receber essas coisas. Naamã insistiu. Nada, leva lá. Você me ajudou muito. Mas eles vão me mover. Tega, não conheca. Não conheca. Eles eu digo nada. Ninguém tá tega. Não vou levar. Está a ver como são os profetas que Deus mandou? Ele entendeu uma coisa. Eliseu entendeu uma coisa. Ele foi dado o ministério da profecia pela graça de Deus. Ele não trabalhou para ter aquilo ali. Foi de graça. Então o que ele tinha recebido de graça, ele devia dar de graça. Ele devia dar de graça. Ele entendeu isto aqui. E ele dava de graça. Como são os nossos profetas hoje? Avatar de Sigamar. Vai Sigamar. Vai Sigamar move. Não deixa. Não, ele foi grato, né? Me deu, né? Eu não queria fazer feio, então tive que receber. Os profetas de hoje são assim. Então conheça o profeta de Deus.
olha a atitude dele. Ele sabe que recebeu de graça e dá de graça. Porque o galardão dele não é aquilo. Aquilo que você lhe dá, aquele ouro, se eu tivesse recebido aquilo não é nada perante aquilo que Deus tem reservado para ele. Não é nada. Então ele entende isso. Ele não recebe. E essa atitude fez com que Naamã também refletisse. Mas este homem que não quer receber isto aqui enquanto fez-me este favor. E Naamã acabou entendendo que então ele talvez não tenha o mesmo poder. Existe um Deus que é acima desse homem. E se ele não está a receber, é porque eu tenho que dar essas coisas a esse Deus. Então Naamã foi oferecer sacrifícios a Deus. Se ele tivesse recebido, Naamã não ia oferecer sacrifícios a Deus. Por quê? Porque nada, é ele que me curou. E o que acontece hoje é isso. Quando as pessoas vão para o profeta, depois dão. Quando tem problema, não volta de novo para aquele profeta. Porque sabe que não, aquele homem ali, ele que lhe curou, volta de novo, te dá de novo dinheiro. Porque é ali onde sabe que estou a ser curado ali mesmo. Dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro. Para ter a cura. Mas se não recebessem o dinheiro da pessoa, a pessoa saberia que não é aquela pessoa que me curou. Existe algo maior que me trouxe a cura. Existe algo maior que me trouxe a libertação. Então a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus é muito clara, para não nos deixar nós sermos enganados de qualquer maneira. É muito clara a palavra de Deus. Mas as pessoas são enganadas diariamente, são roubadas diariamente. Estão a reclamar, mas não, fama vai que ela te malha. Agora vou chorar. Porque pensam que Deus não pode fazer nada apenas pela palavra, apenas pelo poder da palavra. Não confiam na autoridade que a palavra tem. Não confiam. Quando Deus criou o mundo e criou todas as coisas, foi a autoridade da palavra de Deus. Foi palavra de Deus. Ele disse, haja luz, e houve luz. Haja separação entre águas, e houve essa separação. Quer dizer, era a palavra de Deus. Então a palavra de Deus não é qualquer coisa. A palavra de Deus tem autoridade. Se nós a ouvirmos e a colocarmos em prática, nós vamos ver coisas extraordinárias. Mas se nós não confiarmos na palavra de Deus, vamos gastar tudo o que nós temos em confiar em pessoas. À procura de soluções materiais, porque estamos a confiar nas coisas materiais. Estamos a confiar nas coisas materiais. Atente à palavra de Deus. Atente à palavra de Deus. Ouça o que a palavra de Deus te diz. Faça o que a palavra de Deus te diz para fazer. Porque Deus tem sua hora para agir na sua vida. Ele não vai agir da mesma forma, eu já disse isso. Mas Deus tem a hora dele para ele agir na tua vida. Deus tem a hora dele para fazer uma coisa na tua vida. Eu costumo dizer, sabe, temos doenças de profetas que querem curar tudo. Mas será que é a vontade de Deus curar todas essas coisas? Porque nós homens podemos ter essa vontade, mas será que é a vontade de Deus? Porque a palavra de Deus nos diz uma coisa, que olha, nenhuma folha não cai sem o consentimento dele. Então há situações que as pessoas vivem pelo consentimento de Deus, para desenvolver a própria pessoa. Isso é como alguém que está a estudar primeira. Você quer lhe tirar da primeira para a 12ª. Há de conseguir suportar a 12ª. Não vai. A pessoa precisa de passar classe por classe. Precisa de crescer. Mas as pessoas nos impedem de nós crescermos. Resultado, não has de aguentar nada mesmo. Vais cair, há de voltar de novo. Por quê? Porque tua classe ainda está ali. Você precisa de passar daquela classe. Se não passar, ainda que tu coloque não sei aonde, há de voltar. Há de voltar. Isso é o mesmo que dinheiro. Podem te dar 1 milhão hoje. Se a tua mente não estar preparada para lidar com aquele dinheiro, daqui a pouco vai acabar tudo. Por quê? Porque você não está preparado. Você precisa de crescer. Hoje apanhar 10 mil cash, amanhã apanhar 100, você saber gerir aquele 100, amanhã apanhar 300, saber gerir, apanhar 1000, saber gerir. Aí sim, quando você chegar a ter 1 milhão, já sabe lidar com dinheiro. Então as coisas funcionam assim. A regra da vida é esta. Mas nós às vezes nos preocupamos muito, que não, eu quero sair desse, será?
Será que o melhor mesmo era sair ou aprender aquilo que Deus tem para te ensinar? Porque quando você aprende e você passa dali com a graça de Deus, as coisas começam a andar naturalmente, começam a fluir naturalmente. Então confie na palavra do Senhor. Confie naquilo que Deus te diz. Confie na mensagem que Deus te diz. Vamos colocar de pé. Eu dizia que eu não sei qual é a lepra da sua vida, mas você pode apresentá-lo diante de Deus. Você pode ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Você pode confiar na palavra de Deus. E você pode andar sobre a palavra de Deus. Você pode andar sobre a palavra de Deus. Então vamos entrar em espírito de oração. Comece a apresentar o seu coração nas mãos do Senhor. Comece a apresentar a tua lepra nas mãos do Senhor. A sua dificuldade, comece a apresentá-la nas mãos do Senhor. E comece a caminhar. Comece a lembrar daquela palavra que diz que o teu problema está resolvido. Recorde dessa palavra. Segura essa palavra. E viva, confia nessa palavra. Ande em cima dessa palavra. Vamos orar.